Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo, né, da disciplina de Filosofia da Educação, e nós iremos falar um pouco sobre o capital humano. Sim, o capital humano gera muita questão das empresas. A empresa e a comodidade que a empresa tem em relação à capacitação dos seus funcionários. Sim, e assim, levando para esse lado, a gente percebe-se assim, na questão do comércio local de Santo Inês, né? Que muitas empresas são instaladas na cidade, porém a capacitação dos seus funcionários ela ocorre de forma assim, limitada, porque o empresário em si ele não tem aquela visão de crescimento, de querer ver o seu funcionário crescer dentro da empresa, e com isso ele faz com que o funcionário permaneça sem se capacitar, viva em prol da empresa em si, né? E aí a gente vê a dificuldade que existe no meio dos jovens, né? Que eles ingressam nas empresas muito cedo, após terminar o seu terceiro ano, e aí ele começa a ser escravo mesmo, né? Ele se torna alienado pelo trabalho e ele procura dar o seu sangue pela empresa, só que ele não recebe nada em troca. E a gente vê também a dificuldade deles ter a oportunidade de estudar, de fazer uma faculdade, de ingressar num curso para se capacitar. E aí a empresa suga o funcionário, né? E quando ele não precisa mais daquela mão de obra, né, ele faz o quê? O empresário simplesmente descarta o seu funcionário e coloca outro no lugar. Aquele funcionário que muitas das vezes passou 3, 4, 5 anos dentro da empresa, sem crescer, sem se capacitar, ele se torna mais um desempregado e ele passa a ficar numa fila procurando emprego. Bom, o papel da empresa é de estar sempre se renovando. A empresa tem que sempre procurar se reinventar. Porque não é porque eu estou exercendo um papel dentro de uma empresa de cortar calças que eu vou viver a minha vida toda nesta função. E aí que entra o capital humano, a questão da empresa se reinventar, de fazer com que esse funcionário não fique exercendo só esse papel, que ele se capacite, que ele aprenda mais para que possa haver mudança. Esse funcionário ele tem que ser, acima de tudo, dinâmico. Ele tem que estar se inovando, se reinventando, para a empresa ter um melhor funcionamento. A partir do texto de Amartya Sen, cujo tema é Capital Humano e Capacidade Humana, nesse texto vale ressaltar o quê? Que a educação tem um papel fundamental para a expansão do capital humano e para a capacidade humana. Aí nós perguntamos e nos refletimos, o que vem a ser o capital humano? É nada mais, nada menos que um conjunto de capacidade e conhecimentos que trazem consigo competências e atributos de personalidades que favorecem a realização de trabalhos e de modo a produzir o quê? A produzir um valor econômico que, por sua vez, são atribuídos e adquiridos por meio da educação e por experiência de vida. Agora a parte 2. A Queima dos Sutiãs, ela indicou uma luta pela independência das mulheres. A questão do mercado de trabalho, na sociedade brasileira, as mulheres, desde sempre, elas sempre sofreram com o preconceito, com o machismo. Um caso seguinte, numa mesma empresa, 2 diretores, um homem, uma mulher. O homem ele ganha mais do que a mulher, por mais que eles façam o mesmo trabalho, sempre o homem ele vai ganhar mais do que a mulher. Então isso aí já é uma visão machista e preconceituosa que a sociedade tem da mulher. Bom, o texto fala sobre o capital humano e a capacidade humana que as pessoas têm de, por meio da educação, se desenvolverem, se capacitarem e se especializarem em diversas áreas de sua vida, vindo a se tornar mais produtivas. Isso é
Isso é um fator que contribui para o processo de expansão da economia. E é somente pela educação que essas pessoas vão buscar essa qualificação, podendo vir a se tornar um profissional polivalente. O que é um profissional polivalente? A polivalência é a capacidade que as pessoas têm de desenvolver diversas habilidades e saber usá-las. Uma pessoa que não é polivalente, se ela for designada para trabalhar como recepcionista de uma empresa, ela só vai estar preparada para aquela função, sem poder desempenhar nenhuma outra função dentro desta mesma empresa. Então, uma empresa com profissionais polivalentes só tende a se desenvolver, pois este vai estar preparado para atuar em diversas áreas da empresa e se surgir conflitos, porque sempre surgem, esse profissional polivalente ele vai estar capacitado para resolver esses conflitos internos. E nós sabemos que os conflitos internos, eles podem tanto ajudar como prejudicar no desenvolvimento dessa empresa. Uma empresa com profissionais polivalentes, ela só tende a aumentar a sua produtividade e vir a se destacar no mercado de trabalho. E isso é um fator que contribui muito para a formação e o desenvolvimento do capital humano. Capital humano seria a transformação do homem para o mercado de trabalho. Capacidade humana como expressão de liberdade do indivíduo. A apostila fala também da educação, onde através da mesma o indivíduo tem a possibilidade de se profissionalizar e se especializar para o mercado de trabalho. A apostila enfoca bem o assunto, os benefícios que a educação tem em promover o homem como capital humano. Vivemos em um mundo capitalista, onde só a força produtiva importa. Então, quanto mais o ser humano for especializado, mais ele garante uma vida adequada.